Bom dia, nós estamos na imersão sobre propósito de vida com o tema restituição. Conte a sua história. Nós já ouvimos a história incrível da Cristal e ela contou um pouco sobre a dor dela, sobre as lutas e dificuldades e como ela chegou e criou um movimento universo de oportunidade, quantas pessoas têm sido impactadas com a história dela. E agora não vai ser diferente. Agora eu vou receber uma pessoa incrível que tem uma história extraordinária e que vai compartilhar essa história comigo e com você. E como a história dela tem impactado muitas vidas. É aquela Rocha. Ela vai trabalhar a temática de todas as coisas que cooperam para o bem. Então ela vai contar um pouco de como ela tem vivido, como ela tem experienciado e como a vida dela tem sido uma influência e está impactando muitas pessoas e muitas vidas. Eu vou convocar a minha convidada aqui para estar conosco. Enquanto isso, você que está chegando aí, seja todo bem-vindo, compartilhe essa live com o máximo de pessoas possível. Nós estamos na quarta imersão sobre o propósito de vida, já passaram mais de 25 pessoas aqui contando sua história de vida, de transformação e de como elas têm impactado muitas pessoas. Vou convocar a Keila Rocha aqui para ela entrar. Cadê a Keila Rocha? Cadê você, Keila? Deixa eu chamar ela aqui. Só um momento, convidei ela. Enquanto isso, compartilhe essa live com o máximo de pessoas. Já chegou a Keila Rocha. É uma honra. Deixa eu dar a introdução aqui, eu já passo para você, para a gente conhecer um pouco mais sobre você, quem você é, de onde você está falando. E depois nós começamos a... Eu vou estar aqui como um espectador ouvindo a tua história. Estou com o coração muito alegre, muito feliz e grato por você receber o convite e por você comunicar a sua história, porque um dos subtítulos da imersão Propósito de Vida é Conte a sua história. O mundo precisa conhecer a sua história de vida, a sua história de transformação, porque através da sua vida muitas pessoas serão influenciadas. É uma marca, é um legado que você está deixando. Quero agradecer mais uma vez a Keila Rocha por me receber o convite e por estar dispostas aqui a compartilhar a história de vida dela com milhares de pessoas. Então faz o seguinte, vamos compartilhar essa live com o máximo de pessoas possível. Vou também compartilhar aqui, quando eu estiver passando aqui a oportunidade para a Keila falar. E eu quero agradecer. Essa imersão é a quarta imersão, propósito de vida, com o tema restituição. Conte a sua história. E agora eu vou estar recebendo a Keila Rocha. Ela vai trabalhar a temática de todas as coisas que cooperam para o bem. Eu vou passar para ela, ela vai se apresentar, falar, dizer de onde ela está falando. E depois ela vai começar a contar um pouco da história dela e nós vamos conversando, dialogando, vamos fazendo perguntas, vou ponderando as coisas aqui que eu achar que... Porque a história toda é uma história incrível, mas a gente vai compartilhando os pontos específicos aqui e eu tenho certeza que você vai ser impactado com essa história de vida, de transformação e superação. E se você está assistindo essa história no outro dia, numa outra oportunidade e numa outra plataforma, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tanto no YouTube, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tanto na plataforma que eu tenho sobre propósito de vida, ali onde tem vários cursos gratuitos, eu vou deixar na descrição o link e a descrição das redes sociais da Keila Rocha para você encontrar ela e para você saber mais um pouco do trabalho dela. Então, eu te convido, você que está vendo essa live em outro dia, uma outra oportunidade, outro momento, eu te convido, siga a Keila Rocha, procure ela nas redes sociais, vai estar na descrição do vídeo o link para você encontrar ela. E quero passar a oportunidade para você. Seja bem-vindo a todos que estão conosco. Keila Rocha, se apresente para nós, diga de onde você está falando e vamos começar a contar um pouco da sua história aqui. Primeiramente, bom dia a todos generais. É um prazer imenso estar aqui, Júnior. Gratidão pelo seu convite. Eu tenho certeza que eu estou falando para algumas nações e, inclusive, estou escrevendo um livro e vou contar um pouquinho da história. Hoje, eu moro em Taubaté, interior de São Paulo, e meu filho, né? E a Josi, querida, obrigada, gente. Muitas coisas, como foi o meu título, né? Muitas coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu, na verdade, sempre tive muita sede da palavra, desde cedo, Júnior. Eu sempre me identifiquei muito, assim,
de me encontrar com algo sobrenatural, né? O Deus, Jesus Cristo. Então, eu sempre tive muita vontade de ter uma experiência com Deus para estar para o meu íntimo mesmo. Eu tinha muito essa sede, né? E a experiência com Deus e Jesus Cristo foi aos 12 anos de idade. A minha família, eu nasci num lar católico, né? E a gente fez primeira comunhão, ele batia. Eu senti, assim, um vazio muito grande em mim. E eu falei, Senhor, tem algo mais. Mostra para mim, né? E eu, com 12 anos, eu estava com uma dor. E eu entrei no banheiro e falei para o Senhor, rasguei o meu coração, como faz uma oração uma menina de 12 anos, né? Eu não sabia direito o que falar, eu sei que para ele, quando eu tirei a mão da minha barriguinha, não tinha mais nenhum. E essa foi a minha primeira experiência. E eu morava no Rio. E aí, por algumas coisas, por meu pai ficou doente, ficou alcoólatra. E aí a minha mãe se separou dele. Viemos parar aqui em Taubaté. Júnior, você é de onde? Na verdade, eu nasci no norte, nasci no Amazonas, e hoje eu sou de Florianópolis. Hoje eu moro em Florianópolis. Só que eu estou passando os dias de Ah, férias aqui em Fortaleza, mas hoje eu estou em Fortaleza, mas eu moro em Florianópolis. Sou de Florianópolis. ah, sotaque, eu vi que você é do Nordeste. Meu pai era de Campinas, Ceará. Então, quando a minha mãe se separou, né, tinha 12 anos, ele foi para o Ceará e nós viemos pra cá. E aí tentar uma vida, né? Viemos para casa da minha avó. Não foi assim uma recepção muito agradável, né? Eu tinha os caras que eram solteiros e que morava com ela. E eu falei, bom, vamos lá, vamos tentar, né? Aí já comecei a trabalhar, porque eu queria as coisas, né? Por exemplo, eu queria uma roupinha, uma boneca, que naqueles anos eu me interessava ainda por boneca. E aí eu falei, posso pedir pra mãe, né? Vou começar a trabalhar. Comecei a, mas eu sempre buscava, mesmo alguma igreja que falasse mais. Além da igreja católica, eu ia em algumas denominações, porque eu estava muito do louvor, né? De louvar a Deus, e eu sentia assim, uma conexão muito forte quando eu estava louvando a Deus. E aí, depois de um tempo, eu já tinha 21 anos, eu engravidei do meu filho e foi uma bênção na minha vida. Eu pedi para o Senhor que fosse um menino, né? Falei, Senhor, eu entrego, né, esse filho a ti, porque primeiramente ele é teu, cuida da vida dele. Eu gostaria muito que fosse um menino. E realmente o Pedro veio para a nossa vida. E o pai do Pedro, ele era ateu. Eu. E assim, eu nunca tentei convencê-lo, né, de nada. Eu apenas falei, preciso de uma orientação. E quando foi um dia, Pedro tinha 2 anos e bateram 2 missionários no nosso portão. Ele aceitou, deixou entrar, ouvimos a palavra e nos batizamos. Aí ficamos com Pedro ia crescendo e a gente, né? No nosso casamento,
eu encontrava algumas dificuldades, sabe, o Júnior, porque eu tinha algumas crenças, né? E eu tinha também visão de casamento dos meus pais, que eram muitas brigas, eram discussões dentro de casa, e assim, eu não acreditava no meu casamento, né? Eu estava muito perfeito, estava muito bom, e eu tinha medo, né? Mas aí seguimos, fomos, né? O Pedro Henrique com 3 anos, com 2 anos, tá tendo uma vida boa, a gente na igreja. Eu adquiri um testemunho muito forte, comecei a, a dar aula para os alunos de 7, 9 anos. Então, assim, a nossa vida estava caminhando, né? E quando o Pedro Henrique fez 3 anos, o meu ex-marido falou para mim: Olha, Júnior, eu nunca contei essa história. É Nunca uma contei. honra. É uma honra, eu me sinto privilegiado de ouvir pela primeira vez. Nunca contei essa história. Hoje o Pedro tem 19 anos. E quando o Pedro tinha 3 anos, o meu ex-marido falou que estava cansado. Aí eu falei assim: ai, meu bem, descansa um pouco, né? Trabalho pesado hoje. Ou não, eu tô cansado de ser casado. Júnior, eu senti que um buraco abriu na minha frente, porque a gente estava na igreja, batizado, tínhamos um filho. Eu não queria que repetisse a história da minha mãe e do meu pai na minha vida, né? E abrindo um parênteses, né? Por isso que eu creio muito em energia, no que a gente carrega e no que a gente acredita. Todos os dias eu não acreditava no meu casamento. Eu só tinha o modelo de casamento dos meus pais, que foi, infelizmente, um fracasso, né? E isso eu falava: não é possível, não é possível o meu casamento tá bom assim. Não é possível, alguma coisa vai acontecer. E quando o Pedro Henrique fez 3 anos, realmente aconteceu, né? O meu ex-marido pediu para se separar, falou que estava cansado da vida de casado e que não queria mais, né? Para mim foi realmente um momento assim bem difícil, porque eu não pensei em mim, pensei primeiro no Pedro. E eu pensei, tudo que eu passei, eu não queria jamais que o Pedro passasse, né? E a partir dali eu não sabia como que ia funcionar, onde que a gente ia morar, como que ia ficar, né? E assim, foi na hora que eu me apeguei a Deus. Eu mais falei com o Senhor. Falei: Senhor, é eu e você agora. E assim, eu pensei, ou eu sento e choro, ou eu arregaço as mangas e vou batalhar, né? E eu trabalhava numa clínica e daí nessa clínica médica eu vi que tinha alguns funcionários, né, da radiologia que trabalhavam meio período em outros lugares e eu falei: poxa, que legal. Eu estava como recepcionista e assim, foi uma inspiração mesmo, Júnior. Sem pensar, eu me matriculei na radiologia e comecei a fazer a radiologia. E tinha dias que o Pedro Henrique ia para a sala de aula junto comigo, né? Eu lembro que isso era em 2005. Eu ganhava R$ 526, né? E eu pagava 180
porque eu consegui uma bolsa no colégio, né? No colégio técnico, e eu pagava 180. E o resto era assim, para ajudar alguma coisa em casa, né? E aí eu vi que ficou bem apertado. Aí eu falei, faz sentido eu estar aqui nessa casa sozinha. E voltei para casa da minha mãe, né? Nessa altura, assim, minha mãe já tinha alugado uma casa, morava eu e a minha irmã. E aí eu voltei com uma mala debaixo do braço e o meu foi desafiador. Eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, como que eu consegui? Como que eu tive força, né? E eu sei que o Senhor em nenhum momento me deixou, em nenhum momento. E era tão pouco, né? Era tão pouco o meu salário, eu ainda tinha que fazer o estágio. E eu tinha dias que eu ia para o hospital a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus. O meu filho ficava com a minha mãe e eu voltava de carona com uma amiga. E pegava esse dinheiro e ia para o shopping com o Pedro, para ele passear um pouco, né? Então, assim, se eu fosse voltasse de ônibus, eu não ia ter dinheiro para sair com o Pedro. Então, o que que eu fazia? Ou eu ia a pé, ou eu e voltava a pé, ou eu ia a pé e conseguia carona lá no hospital para vir para minha casa. E aí foi indo, e, e eu consegui me formar, consegui lá na empresa mesmo, na clínica, um trabalho na minha área, né? Eu sou grata também ao diretor médico que me apoiar, alguns, né? Porque nem todos, alguns falavam assim, mas é uma área muito difícil, tem muito funcionário, não vai conseguir. Aí eu pensei, se eu ficar, eu vou ter pelo menos o diploma, né? Eu desistir, nem o diploma eu vou ter. Então eu vou continuar, né? E aí consegui, Júnior, consegui. Eu lembro até hoje que foi em 2010 eu entrei para a área, porque eu fiquei 2 anos e meio fazendo curso e o restante eu fiz os meus estágios. O estágio eu só podia fazer sábado e domingo, porque eu trabalhava a semana toda. E assim, eu ia para o trabalho, o Pedro chorou muito porque queria ficar comigo. Eu lembro, e hoje a gente dá risada da situação. Eu saía de manhã e o portão da minha mãe tinha grade, e o Pedro colocava as 2 mãos para fora e os 2 pés para fora e falava: "Mãe, volta, volta, mãe, por favor". E eu indo a pé trabalhar. "Volta, mãe, eu tenho que falar muito importante, volta". Aí eu não podia voltar, porque eu ia chegar atrasada. Então, assim, e no caminho eu ia cantando um hino, porque eu falei: "Senhor, tu vai me honrar, vai me honrar. Eu tô fazendo a minha parte, Senhor, fazer a tua. Eu creio, eu creio". E nisso tudo eu indo, continuando na igreja com o Pedro e trabalhando, aí recebi em 2010 a notícia que eu ia ser contratada na área da radiologia, né? Então, assim, eu ganhava R$ 526. Comecei a ganhar, naquela época, R$ 1.900, né? Então, assim, pô, uma benção para mim. E eu lembro que em junho eu fui registrada, em julho eu já estava entrando num apartamento alugado, eu e o eu falei, vamos ter o nosso cantinho, Pedro, vamos ter o nosso cantinho. E na nossa casa tinha uma televisão,
né, na sala e do sofá, a televisão estava no chão, né? E foi, eu comecei a ser tão abençoada, tão abençoada. Comecei não, né? Eu fui ver mais ainda a mão do Senhor nas minhas vidas, né? Eu ganhei um colchão de uma amiga, eu comprei um fogão, fui colocando assim tudo aos pouquinhos mesmo, sabe? E daqui a pouco juntei um dinheirinho, dei R$ 500 na entrada de um Celta, dei entrada, daqui a pouco eu já estava eu e o Pedro e o Celta. E assim, foi bom porque cada coisa que a gente fazia, a gente louvava. Cada coisa que conquista nossa, a gente louvava o Senhor. E a gente sabia que era Ele. E não era da minha mão, não era bondade de Deus ter me conquistado, era o Senhor nas nossas vidas. E o Pedro começou a crescer, já tinha 7. E a gente foi indo, né? Foi indo, e o meu sonho, essa época, né, de 2010, o meu sonho era ter uma casa, um apartamento que o Pedro pudesse ter o quarto dele para ele estudar, né? Porque enquanto a gente dormia na minha mãe, a gente dormia num colchão no chão. E lá nesse apartamento a gente dormia num colchão juntos. Depois eu ganhei um outro colchão com amiga. E tudo foi acontecendo. E eu, assim, com muita espiritualidade. Lógico, né, Ju, eu tinha meus momentos tristes. Eu falava, eu queria tanto, né? Eu queria o pai dele aqui para poder instruir ele também, porque era pesado para. E eu sempre fui mãezona, né? Então eu nunca deixei assim a escola cuidar do meu filho, que a avó cuidasse do meu filho. Em algum momento eu sei que minha mãe realmente ficava com ele, minha mãe ajudou muito. Mas a educação dele sempre fui eu que corri atrás, que quis fazer do meu mundo, né? Quis que ele visse Jesus Cristo, tivesse uma base espiritual, né? Tivesse uma base. E, e aí comecei, Júnior, a colocar na cabeça, eu quero um apartamento, eu quero um quarto pro meu filho. E quando foi em 2013, eu entrei no meu apartamento, né, novo, e eu pude dar um quarto pro meu filho, né? E, e, e eu digo assim, eu estava numa igreja que tinha religiosidade lá. Eu, por muitas vezes, o Senhor nunca me abandonou, mas por muitas vezes eu tinha medo de trocar de religião, de igreja, e o Senhor me castigar. E depois que eu comecei a ouvir o Pablo, eu falei, nossa, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Era uma crença e eu tinha muito medo, né? De algo acontecer. Eu E aí nós entramos no apartamento da mesma forma. A gente tinha algumas coisas e depois a gente foi construindo mais, né? Eu sempre vendi algo assim por fora, sempre vendi coisas assim, pegava bolsa para vender, pegava produtos hidratantes, sabonetes, sempre para ajudar no orçamento.
E hoje eu vejo que meu Deus, eu não sei se eu conseguiria isso, né? Hoje, como que eu conseguiria? Porque nesses anos que eu fiquei para 10, que a gente estava no apartamento alugado, para 2013, para eu passar para o meu apartamento, eu lembro que eu vendi o carro, guardei um dinheirinho, eu andava. Gente, não é extremista. É pra vocês verem que a gente precisa de alguns. A gente precisa abrir mão de algumas coisas para conquistar nosso sonho, né? Então, assim, Júnior, eu não tinha nem sapato para ir trabalhar. Eu vendia todas as minhas coisas para juntar dinheiro. E eu tinha uma sapatilha moleca e ela estava furada embaixo. E eu ia trabalhar todo dia com ela. E assim, isso vai ó, à toa que eu tô indo com essa sapatilha furada embaixo, o Senhor vai me honrar. E assim, tinha dias que eu e o Pedro, a gente arroz e tomate, porque um, eu queria dar um quarto, eu queria ter a minha casa para nunca mais passar pelo que eu passei na casa da minha avó. Eu não queria que meu filho passasse, né? Porque nós não fomos bem recebidos na casa da minha avó, por causa de ter mais 3 tios lá. Então, assim, eu tinha muito fortes comigo. Eu quero dar um quarto pro meu filho para ele ter paz, ele sossego, o que eu não tive, né? Para eu estudar, né? Eu, como mocinha, recebi as minhas amigas em casa, eu não tinha, porque minha avó. Tá? Então, assim, tudo isso eu falei, não é por acaso. Não é por acaso que eu tô passando por isso. E várias vezes eu me sentia muito cansada, né? E desanimada mesmo. Eu ajoelhava e sentia muito forte. O Senhor falou comigo várias vezes. E, e tudo que ele falava para mim era muito grande, né? Eu falava assim, tá comigo. Eu sempre tive conexão com o Senhor muito forte, ele me responder na escritura, sabe, Júnior? E, e eu, quando eu estava bem cansada, eu falava, Senhor, e ele falava nas escrituras, eu vou te honrar. E isso daí assim, foi o meu alicerce, sabe? Foi a barra de ferro para eu segurar e poder chegar até aqui hoje. Hoje o Pedro tem 19 anos. Eu saí faz 2 meses da CLT, né? Porque, porque não era mais o que eu queria para mim. Eu trabalhava como técnica de radiologia, fazia mamografias em mulheres, trabalhava no raio-x e assim, colaborei muito, colaborei muito com a área da saúde aqui em Taubaté, graças a Deus. Estou muito grata por esse tempo, tenho certeza que eu ajudei muitas mulheres também, né, com diagnósticos de câncer de mama, com uma palavra. E assim, eu senti que eu precisava sair. Mas quando eu decidi que eu tinha que sair, eu fiquei em crise, sabe, Ju? Eu falei, Senhor, como que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Como assim eu vou sair? E aí eu vi um culto, né? Eu já estava com isso na minha mente e falando que a gente era filho amado, que a gente não era escravo.
Aí eu olhei assim, falei, será que é comigo que tá falando? Aí, vindo? Tô ouvindo. Cortou, mas voltou. Foi rapidinho. Tá me ouvindo? Tô É, ouvindo. e aí eu fiquei em crise. Falei, o que que eu faço? Aí uma pessoa falou pra mim assim, ó, ou você fica, ou se você for uma mulher de muita fé, você sai. Eu falei assim, ah, então eu vou sair com muita fé. Eu falei assim, eu não tenho marido rico, eu não tenho família rica, mas eu tenho um pai rico, né? Que é dono de tudo. E saí, e saí. E a partir do momento que eu saí no dia 20 de dezembro, uma hora, no dia 20 de dezembro, 5 horas da tarde, fui convidada para ser staff e fui batizada no resort. E desde lá, eu tenho visto coisas, porque na minha vida eu sempre tive controle de tudo, da minha casa, da minha conta, do meu filho, compras, do que seria feito. E agora eu não tenho mais. Eu estou vivendo o agora, o hoje. E todos os dias eu falo, Senhor, me ensina a viver o hoje, porque eu só vivo no futuro. Eu quero viver hoje. E está sendo uma bênção para mim, Júnior. Todos os dias eu posso ter um milagre dele na minha vida. Todos os dias. E assim, eu tenho muita coisa para falar. Eu estou escrevendo meu livro, eu já estou quase terminando. Isso aqui foi um spoiler, né? Eu estou numa mentoria para terminar o meu livro. Mas eu quero dizer para essas pessoas que estão aqui, não desistam dos seus sonhos, porque se está no seu coração, é porque Deus permitiu. Então, não desistam dos seus sonhos porque por causa de outras pessoas terem desistido. Continua que vocês vão chegar no objetivo, no alvo e no caminho. E o caminho é um só. E agora é só perseverar, só perseverar. O Senhor, ele tem muito para vocês, muito. E ele quer abençoar todos nós, com sabedoria, com conhecimento, com prosperidade. E é isso, eu resumi um pouquinho a minha história. Eu contei em redes sociais pela primeira vez, né? Acho que ninguém assim. Isso para mim, Keila, isso para mim é uma honra. A gente vai continuar mais bate-papo sobre a tua história. Quero fazer algumas ponderações, porque essa imersão sobre propósito de vida, quando trago as pessoas para contar a história delas, o legado, eu lembro que esse movimento surgiu um período, alguns anos atrás, eu celebrei muito velório. Uma das coisas que eu já fiz, eu já celebrei velório, já trabalhei em projetos sociais, já tive projetos sociais, já conversei com muitas pessoas antes de morrer, assim, aquele último minuto. Deus me concedeu a oportunidade de conversar com algumas pessoas naquele processo de transição entre a vida e a morte, de ver pessoas suspirarem diante de mim. E aí eu ficava com aquela coisa no coração de se alguém conhecesse a história dessa pessoa. Uma história, eu ouvi histórias incríveis que o mundo não ouviu, que o mundo não conheceu. E aí surge esse desejo de criar um movimento propósito de vida, conte a sua história, o mundo precisa conhecer a sua história, porque existem pessoas que são transformadas. E aí eu venho com o coração alegre para fazer esse evento, e quando eu chego aqui, toda imersão, eu sou quebrado, eu sou moído,
porque são histórias incríveis de superação. E aí, por exemplo, eu estou ouvindo a tua história aqui e a cada coisa que você fala, meu coração vai enchendo de esperança. Porque ao mesmo tempo que você comunica essa história para as pessoas, a gente também é alimentado pelo esse processo da pessoa passar por dor, passar por problema, passar por dificuldade, passar por sofrimento, vencer. E a gente vê a trajetória de vida dela e aí quantas pessoas estão vivendo esse exato momento aqui, dor, dificuldade, problema, pessoas que estão aqui com a gente nessa live, pessoas que vão ver a tua história depois, porque eu subo nas outras plataformas, as pessoas vão conhecer a tua história, vão ser renovadas, vão criar esperança. Quantas pessoas estão à beira de tirar até a própria vida. E quando vê a tua história de superação, você que venceu, ficou sozinho com seu filho, enfrentou luta, enfrentou dificuldade, enfrentou problema, aquele turbilhão de coisas na tua cabeça, necessidade, se dedicou, se esforçou, estudou, conseguiu adquirir o bens, foi no passo a passo, conseguindo emprego, ajudou as pessoas e hoje está empreendendo, já é uma empreendedora. E aí eu quero fazer essa ponderação que meu coração literalmente já está cheio de esperança. Eu sempre falo que quando acaba uma pessoa acaba de contar a história, eu digo, se parar por aqui a imersão eu já recebi. Eu já estou sendo renovado com a história daquele, esse processo de fé, propósito, restauração, milagre. O mundo precisa conhecer a tua história. Eu sempre eu peço com muito amor e carinho as pessoas que passam aqui pelo Imersão Propósito de Vida, porque, como eu te falei, quando eu comecei a ouvir a história, eu percebi que eu estava deslocado, porque eu já trabalhei com um projeto de missões, com igreja, já fui missionário em tribo indígena, então eu tenho uma vida muito extensa de história. E eu percebi que eu queria resolver o problema de todo mundo, literalmente, projetos sociais, criança, idoso, morador de rua, e eu estava meio que sucumbido, e aí eu percebi da parte de Deus que Deus tinha me chamado para ativar propósito. Porque tem pessoas que nasceram para algo, e aí agora eu estou garimpando e procurando as pessoas para ativar elas para viver o propósito de vida. E eu sempre peço com muito amor que todo mundo que passa aqui, eu sempre falo, eu sei que a sua história pode ser uma história de dor, de luta, você pode ter guardado a experiência para você, mas comunique mais a sua história, comunique mais. Quantas mães hoje se encontram, porque aqui no Brasil, principalmente, existe uma falta eu digo assim, uma falta de conduta e caráter dos homens. Falo literalmente dos homens, não, porque eu chamo de menino. Dos homens, dos meninos, dos moleques, que não assumem sua responsabilidade, que às vezes só fazem filho, alguns somem no mundo. Então, no Brasil a tendência é muito de ter muitas mulheres que sobrevivem, tem uma história de vida incrível e consegue criar 1, 2, 3, 4 e às vezes muitos filhos sozinhas. Então são histórias de transformação. E a tua história, quantas mães estão desesperançadas no momento, quantas mães estão sendo deixadas nesse ano de 2022, ou foram deixadas no passado, e quando baterem na tua história, e quando virem a tua história, quando virem a tua trajetória, que já está sendo colocada no livro também, serão transformadas. Então continue comunicando a sua história, continue falando, continue comunicando sua história de vida, de superação, de conquista, porque eu, como homem, já estou com o meu coração cheio de esperança. Eu vou casar agora, em breve, daqui a um tempinho bem curto que a gente está organizando. Estou construindo família e eu tenho eles como filho, que é o Felipe, ele é autista, e a Carol, ela tem paralisia cerebral. São os 2 bebês da minha noiva, já adotei eles como filho, já me sinto pai. E aí, quando a gente está como pai, aí ativa um senso de proteção, porque eu não tenho filho, nunca fiz filho a minha vida toda, já criei 5 crianças. Eu tenho 5 filhos de criação, mas não tenho nenhum. Não fiz nenhum, porque eu tinha esse negócio na cabeça de fazer filho e deixar no mundo, isso para mim não rola. E aí a gente cria essa esperança, eu fico processando na cabeça, tem que conseguir um lugar, tem que conseguir um lar, tem que ter uma estrutura, tem que ter um lugar para autista, tem que ter uma casa toda estruturada para bebezinho, eles não andam, o Felipe fala, mas a Carol não fala, o Felipe está aprendendo a falar, e aí a gente pensa em todo esse projeto, e a gente fica com fé em Deus, que a gente vai trabalhar e vai conseguir, e aí eu entro aqui na live e eu começo a ouvir a tua história de como você superou, como você conseguiu, como você conquistou, e aí o que acontece? O nosso coração explode de esperança, push, explode de alegria, e nós estamos, essa aqui só foi a primeira parte da história. Nós vamos continuar ainda aqui na live contando,
porque agora ela vai comunicar como ela viveu essas experiências, como ela trabalhou as crenças dela. Ela vai também, eu te peço que você possa continuar contando mais um pouco da sua história, nós temos bastante tempo aqui ainda, vou estar com 40 minutos, de como mães que estão, nesse exato momento, à beira de um colapso, de uma tristeza, de uma angústia. Eu sei porque eu criei algumas crianças que são filhos da minha irmã, que passaram por algum processo também parecido com o seu, e eu sei a dor que elas sofriam. Às vezes eu pegava minhas irmãs chorando de madrugada, por essa dor que elas passavam de trabalhar, de cuidar de filhos sozinha, e aí eu estaria dando suporte. Hoje à noite também, às 18 horas, eu vou receber o Rodrigo Soares, que se separou, mas ele ficou com as filhas. Ele vai contar a história, como é que está sendo o processo dele de cuidar de 2 meninas, sozinho, cuidando das crianças sozinho há muito tempo. Ele assumiu a responsabilidade, ele vai contar a história, não vou entrar em detalhe, e vai ser um outro lado que eu vou ouvir a história de um lado de um pai agora que está sozinho e cuidando dos seus filhos. E aí comunica mais para nós como é lidar com essa dor, como é lidar com o sofrimento. Para você hoje, como mulher, como mãe, quando você olha para trás, como é que você vê essa trajetória? Como é que você pode falar também isso aqui para as mulheres? Como é que você pode ajudar? No final nós vamos fazer um spoiler aqui, porque todo mundo que vem aqui eu dou tarefa. A gente está ali caminhando às vezes com o Pablo, a gente gosta muito de dar tarefa para os outros. E aí o que acontece? Vai ter muitas mães que vão chegar até você para com certeza, aprender e conhecer a sua trajetória e aprender o caminho para a superação e para uma transformação de vida. Continue comunicando para a gente aí essa linda história. Então, Júnior, eu sempre fui vista, assim, pelas minhas amigas, né, como uma mulher forte, como uma mulher assim, para o meu filho, eu vou falar, eu sou uma onça mesmo, uma onça. Eu sempre falei, lutei pelos direitos dele, claro, mas sempre falhei muito. Mas com tudo isso acontecendo nos bastidores, eu deixei de me cuidar, sabe? Eu gostava muito de pintar meu cabelo, ainda gosto, né? De me sentir maquiada, maquiar. Então, assim, muitas vezes as pessoas não sabiam o que tinha acontecido na noite anterior, porque eu estava ali, né? Toda pronta, toda para servir mesmo. Eu trabalhei muito tempo na mamografia, exame de mamografia, mas eu trabalhei também muito tempo no raio-x. E no raio-x, ninguém queria ficar no raio-x, por quê? O raio-x é difícil, o raio-x é um monte de posição, o raio-x tem que saber tudo. No raio-x, você tem que ficar dentro da sala levando radiação junto com o paciente. E eu comecei a ver que aquelas pessoas vinham e que aquelas pessoas estavam encontrar um diagnóstico, né? E eu servia com amor. Eu cheguei a fazer exame de um recém-nascido de 10 dias, passar sonda, fazer um exame de ED. Então eu fazia com amor, né? E trabalhava. Quando eu falava, meu Deus, minha vida tá um caos. Eu preciso comprar isso, eu preciso aquilo, eu preciso fazer, eu preciso ter, o Pedro precisa de material. Mas o tempo que eu estava ali no meu trabalho, eu me dedicava com amor, sabe? E sempre assim, eu sempre gostei muito de estar maquiada, de arrumar. Então, às vezes, as pessoas não viam que estava por trás daquela Keila, né? E sempre me via, Keila, como que você aguenta? Nossa, você é forte, você é guerreira, passou por isso e tá aí em pé. E eu falo que Deus, porque muitas vezes mesmo, muitas, incontáveis vezes, eu ajoelhei sozinha e chorei, rasguei meu coração para o Senhor. E falei, me ajuda, porque eu não estou vendo saída. Eu não sei agora o que fazer. E todos os momentos
ele me respondeu através de uma escritura, ou até mesmo através de uma pessoa, de alguém. Por exemplo, agora que eu saí da CLT, eu fiquei um pouco em crise, mas aí a Elisângela, que é da equipe do Pablo, né? Do livro? É, Estou fazendo e- curso com ela também do PLD. é. Então eu me conectei com ela lá do Saia do Chão, e ela falou assim: Keila, não é você que é provedora da sua casa, é o Senhor, você. Então, porque tudo eu sempre deixei, eu controlei tudo, né, o Júnior. Controlei a casa, meu trabalho, no meu setor, a minha vida. Então, isso eu fiquei um pouco em crise, mas depois eu pedi para o Senhor mostrar para mim e eu falei, ou para eu pedir que o Senhor encontrar o homem do RH quando eu entrar, porque a gente nunca via ele. Júnior, quando eu entrei na clínica, eu olhei ele lá no fundo do corredor. Eu pensei comigo, espera aí que daqui a pouco eu vou aí. Aí eu fiz as minhas umas pacientes que estavam e tomei a decisão, tomei a decisão. E depois que eu tomei a decisão, eu eu costumo falar que o cristão ele vive pela fé, né? Aquilo que a gente não vê. E eu falei, não sei como, Senhor, eu tô pedindo conta. Eu saí para sem nada, mas eu creio. Eu creio que a minha missão aqui na acabou. Eu quero mais. Eu quero falar para ações, eu quero falar para mulheres, eu quero resgatar a autoestima de mulheres, porque tudo isso que aconteceu, lógico que eu sou uma serva do Senhor e sou ser humano, então isso me deixou muito abalado, meu emocional, a minha autoestima, né? E, e com o tempo eu fui me reestruturando, né? Eu fui me recompondo, porque é um processo. Eu, primeiramente, eu fiquei focada no Pedro, mas depois eu vi que eu estava em caco. Falei, eu tenho que me recuperar disso, porque, na verdade, é uma dor do coração, né? E eu senti até uma dor física um dia, eu senti dor física da minha separação, mas é uma dor do coração, né? E, e enfim, aí fora, as pessoas ainda têm muito preconceito com mulheres que são divorciadas, né? Eu sofri preconceito, mas eu nunca abaixei a cabeça. Eu sempre falei, eu também faço parte daqui dessa casa que é o Senhor. Eu também sou filha dele, assim como vocês casaram. Nunca bati de frente, nada, mas comigo eu falava comigo mesma. Permaneça, porque você está aqui pelo seu testemunho e por Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Então, tive momentos, sim, com certeza, de me sentir muito mal, péssima, feia, mas isso daí tudo foi reconstruído com a minha busca ao Senhor e, segundo, a minha busca de identidade, né? Eu fui descobrir quem eu era. Eu não era a Keila separada, mãe do Pedro, né? E eu descobri que eu sou a Keila, filha amada, primeiramente. E hoje eu falo para você, Júnior, foi um processo, porém eu só busco a aprovação do Criador.